Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar agora sobre números complexos. Lembrando, pessoal, que esse assunto é um assunto de revisão do ano anterior, do segundo ano do ensino médio, e também lembrando que este assunto não é um assunto mais cobrado nas provas do Enem. Tá? Esse assunto aqui não está mais na contextualização das questões do Enem, mas ainda é um conteúdo cobrado em alguns vestibulares de algumas universidades. Beleza? Pessoal, esse conceito inicial de números complexos, que também é uma revisão, vai ser colocado aqui para vocês como básico conteúdo para que você possa entender aí as próximas questões que envolvem os números complexos. Beleza? Esses números, pessoal, eles são números que são compostos de uma parte real e também de uma parte imaginária. Beleza? Pessoal, vamos relembrar bem basicamente aqui os conjuntos numéricos, né? Nós primeiro aprendemos sobre o conjunto dos números naturais, né? Então aqui nós temos o conjunto dos números naturais, bem tranquilo, que eram aqueles números, né? Que eram, não, que são aqueles números 0, 1, 2, 3, infinito, né? O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Mas aí, nesse conjunto, não se representava o que se devia, a parte que faltava, ou seja, os números negativos. Foi então que os matemáticos criaram o conjunto dos números inteiros, né? Então, aqui, olha, dentro do conjunto dos números inteiros estão os números naturais, ou seja, os números naturais estão contidos dentro dos inteiros. Então, quem são os inteiros? Todos os naturais e mais os negativos desses naturais. Mas ainda, pessoal, nesses dois conjuntos, não tinha-se como representar, por exemplo, a divisão de 2 por 4. 2 dividido por 4 é igual a 0,5. Foi aí também, pessoal, que surgiu a necessidade de estar mudando o conjunto dos números, tá? Porque nesses dois conjuntos aqui, nos naturais e nos inteiros, não tinha representação, por exemplo, deste número aqui, 0,5. Foi aí que os matemáticos, então, resolveram fazer a criação de um outro conjunto de números, que é o conjunto dos números racionais, tá? E quem é, então, pessoal, esse conjunto dos números racionais? São todos os inteiros, né? Só que aí, nesses conjuntos também terão os decimais. Lembrando que os decimais que têm fim, que são finitos, e também as dízimas periódicas. Ou seja, pessoal, esse conjunto dos números racionais, eles são números que são fração. Ou seja, são números que vêm de uma divisão. Por exemplo, 2 dividido por 4, que é igual a 0,5. Então, ele fica aqui, olha, na parte dos números decimais. Então, qualquer número, pessoal, que vem de uma fração, ele é chamado de número racional. Beleza? Mas aí também existe um outro conjunto dos números, né, que é chamado de conjunto dos números irracionais, tá? Que esses números, eles não vêm de uma divisão. Qualquer número que vem de uma divisão, tá? Ele é representado como conjunto, ou como números que fazem parte
do conjunto dos números racionais. Os números que têm vírgula, que são os decimais, ou também os números inteiros. Então, ampliou os conjuntos dos números, né? Mas existe ainda um tipo de número, que esse número aqui, por exemplo, ele vem de raízes. Por exemplo, raízes não exatas. Por exemplo, pessoal, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, eu não posso chamar de número natural, não posso chamar de número inteiro e também não posso chamar de número racional, tá? Até porque esse número aqui, olha, não vem de uma divisão. E para ser um número racional, tem que vir de uma divisão. Beleza, pessoal? Agora, que solução os matemáticos tiveram? Criou-se um outro conjunto de números, que é o conjunto dos números irracionais, que são esses aqui, olha, que são decimais infinitos, tá? Porque o resultado aqui do raiz quadrada de 2 vai dar um número infinito e ele não vem de uma divisão. Beleza? Agora, pessoal, o conjunto geral de todos esses números aqui, olha, conjunto que abrange tudo isso aqui, ele é chamado de conjunto dos números reais. Então, observe que aqui, olha, está representado, através desses diagramas, os conjuntos que conhecemos, né? Os naturais, que estão contidos dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais, que estão contidos dentro dos reais. E os irracionais, por exemplo, não fazem parte aqui desses conjuntos, porque eles não vêm de uma divisão. Beleza? Pessoal, mas olha que situação agora. Vamos imaginar o seguinte número, a seguinte situação. Raiz quadrada de menos 4. Pessoal, a raiz quadrada de menos 4, ela não existe nos números reais. Não é um número natural, não é um número inteiro, não é um número racional, né, pessoal? Ele não vem de divisão. E eu também não posso considerar esse número como um número irracional. Por quê, pessoal? Presta atenção. Raiz quadrada de menos 1. Olha que situação interessante. A raiz quadrada de menos 4, quanto será? Primeiro vamos observar, se eu tivesse aqui a raiz quadrada, por exemplo, de 4. Pessoal, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, ou seja, é um número natural. Mas nesse caso aqui, a raiz quadrada de menos 4, será que eu encontro um número multiplicado duas vezes, né? Isso aqui é uma raiz quadrada. Por ele mesmo, vai resultar em menos 4? A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Ou simplesmente porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Agora, nesse caso aqui, será que eu encontro dois números que multiplicados por ele mesmo duas vezes resulta em menos 4? Tudo bem, você fala, sim, professor, o menos 2. Pessoal, o menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual, pessoal, a 4 positivo, porque menos vezes menos é igual a mais. Então, olha aqui, não tem como eu encontrar dois números que multiplicados por ele mesmo, é claro, vai resultar em menos 4, tá? Porque qualquer número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, o que faz diante de uma situação dessa? Os matemáticos tinham que representar este número de alguma maneira. Foi então que criou-se uma unidade chamada unidade imaginária. E como isso foi criado? Primeiro vamos pegar aqui, olha, a raiz quadrada
de menos 4. Pessoal, como é que eu posso escrever? Tá? Vamos fazer a fatoração. Os matemáticos tinham que resolver essa situação, tá? E foram fazendo uma decomposição, foram quebrando o número menos 4 para poder chegar em um determinado resultado, né? E aqui menos 4, pessoal, pode ser escrito como 4 vezes o menos 1. Beleza? Se eu pegar aqui, olha, 4 vezes o menos 1, o resultado, pessoal, vai ser menos 4. É ou não é? Então, bem tranquilo, né? Então, nesse momento aqui, olha, nessa parte, pode-se ainda, pessoal, usar a propriedade da radiciação. Vamos ver que propriedade é essa. Quando eu tenho aqui uma radiciação, uma multiplicação aqui de dois números dentro da mesma raiz, eu posso separar essas raízes, tá? Fazendo com que a raiz de A multiplique pela raiz de B. Ou seja, eu separo esses dois números em duas raízes diferentes e eu faço a multiplicação desses fatores aqui, dessas duas raízes. Então, pessoal, esse mesmo critério os matemáticos resolveram fazer neste caso, né? Então, vai separar a raiz quadrada de 4, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Tranquilo? Aí aqui, terminando essa conta, olha, colocando neste aqui para baixo, a raiz quadrada de 4, pessoal, nós temos o valor. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de menos 1, pessoal, não existe nos números reais. Aí você fala, professor, deu na mesma. Eu continuo com uma raiz quadrada negativa. Então, não adiantou aqui ter feito esse processo. Olha, eu fatorei o menos 4, ficou 4 vezes menos 1. Usei a propriedade da radiciação, separei a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Resolvi a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, vezes menos 1. É aí, pessoal, que resolveram, então, fazer um número imaginário. Ou seja, menos 1 é um número, pessoal, que não existe em números reais. Então, eles imaginaram, fizeram um número imaginário que chama-se com a letra I. Beleza? Então, esse número imaginário, ele representa a raiz quadrada de menos 1. Então, fazendo essa conta aqui, 2 vezes a raiz quadrada de menos 1, eu posso substituir por 2 vezes o i. Ou seja, esse i como unidade imaginária, tá? Então, esse i aqui, pessoal, é a nossa unidade imaginária, tá? É uma unidade que nós não temos nos números reais, mas a gente coloca como uma unidade aí da nossa imaginação, né? Beleza? Então, 2i. Pessoal, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos imaginar agora a raiz quadrada, ó, outro exemplo aqui, a raiz quadrada de menos 3. E aqui também vamos fazer um outro exemplo do lado. Pessoal, raiz quadrada de menos 3. Vamos lá? Primeiro eu vou fazer a decomposição aqui, olha, desse número menos 3. Vou fatorar esse número menos 3 com uma multiplicação que um dos fatores seja menos 1. Beleza? Então vai ficar como? 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, pessoal, ó, 3 vezes menos 1 é igual a menos 3.
Beleza? Então, fiz uma multiplicação, onde o resultado vai ser menos 3, usando o menos 1 como fator. 3 vezes menos 1. Agora, pessoal, eu vou usar a propriedade da radiciação. Sempre assim, professor? Sempre assim. Eu vou usar a propriedade da radiciação e vou separar essas duas raízes. Vai ficar raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Agora, pessoal, nós já sabemos que esse raiz quadrada de menos 1 é a nossa unidade imaginária. Então, ó, o que é a nossa unidade imaginária? É a raiz quadrada de menos 1. Então, no lugar aqui do menos 1, eu vou colocar exatamente i. Então, vai ficar raiz de 3 vezes o i. Pessoal, nesse caso aqui, já estaria a resposta correta. Raiz de 3 vezes i. Mas, normalmente, pessoal, quando nós estamos diante de uma raiz acompanhada da unidade imaginária, nós colocamos primeiro a unidade imaginária. Então, vai ficar assim, i raiz de 3. Beleza? Então, o resultado disso aqui, olha, é i de imaginária, unidade imaginária, vezes a raiz de 3. Pessoal, vamos dar aqui o último exemplo para começar a fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora, vou colocar raiz quadrada de menos 9. Isso é tranquilo, né? Então, a raiz quadrada de menos 9 vai ser igual a 9 vezes menos 1 dentro da raiz, né? 9 vezes menos 1 é igual a menos 9. Beleza? Agora vamos separar pela propriedade da radiciação. Tá? Vai ficar aqui, multiplicação de raízes de mesmo índice. Raiz quadrada de 9, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Agora, bem tranquilo, porque existe a raiz quadrada exata de 9, né, pessoal? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E esse aqui, ó, vezes menos 1 dentro da raiz, ou seja, raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Beleza? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3i. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer agora exemplo usando já uma equação, tá? Porque através dessa descoberta fantástica de números imaginários, algumas equações que não poderiam ser resolvidas, agora elas podem ser resolvidas, tá? Por exemplo, essa equação aqui, olha, x ao quadrado mais 4 igual a 0, é um tipo de equação que não poderia ser resolvida pelos números reais. Por quê? Vamos lá, por quê? Como nós fazíamos? X ao quadrado é igual a menos 4, né? Lembrando que aqui eu tenho uma raiz, uma equação do segundo grau incompleta, que está faltando o item B. Eu tenho aqui o valor de A e de C. Eu resolvo separando aqui, isolando o x ao quadrado. Eu coloco aqui no segundo membro o valor de C, né? Vai ficar x ao quadrado igual a menos 4. Resolvendo isso aqui, pessoal, vai ficar igual x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Até então, como se resolve isso até o primeiro ano do ensino médio? Era dizendo que não existe raízes, tá? Não existe raízes porque o valor do delta, nesse caso aqui, é negativo, né? Porque o valor da raiz quadrada é negativa. Mas a gente sabe que agora consegue resolver, né? Lembrando que isso aí você já sabia no ano anterior, mas é uma revisão. Eu consigo aqui usar os números complexos, né? Que é a unidade imaginária para resolver essa equação aqui.
Como vai ficar? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Lembrando, pessoal, que menos 4 eu posso escrever na forma de multiplicação 4 vezes menos 1. Então, o x, né, o x1 e o x2, são dois valores de x, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Tá? Deixa aqui entre parênteses, para ficar mais tranquilo. Vai ficar como então aqui agora, pessoal? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2. O quanto que é menos i? Perdão, menos 1. A raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1, pessoal, é i, tá? Que é a nossa unidade imaginária. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Beleza, pessoal? Então, aqui, eu tenho dois valores de x, tá? O x é igual a 2i, ou o x é igual a menos 2i, tá? Então, aqui eu tenho positivo e também tenho o negativo, dois valores de x. Pessoal, vamos para o segundo exemplo, tá? Vamos aqui para o segundo exemplo. Na nossa próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos fazer mais um exemplo envolvendo uma equação que pode ser resolvida através dos números complexos.